E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre miomatose uterina. Miomatose uterina é um assunto bem light, bem tranquilo, que a gente consegue resolver a maioria das questões com tranquilidade. Mesmo aquelas coisas que são bem específicas, a gente consegue resolver com tranquilidade, porque é um assunto bem tranquilo, bem fácil. Venham comigo, vou falar um pouquinho então sobre o mioma uterino ou leiomioma uterino. Gente, o mioma uterino, então, ele é o principal tumor pélvico feminino. Na verdade, ele é um tumor benigno das células do miométrio. O que a gente sabe? A gente sabe que existe um estímulo para que uma célulazinha lá do miométrio sofra uma transformação neoplásica e essa célulazinha acaba formando um nódulo tumoral de comportamento benigno, que a gente vai chamar, então, de mioma ou leiomioma. Lembrando que é uma célula do músculo liso do miométrio, por isso leiomioma. De todos os tumores pélvicos femininos, o mioma é o mais frequente, é o mais prevalente. Te liga porque isso eles costumam perguntar em prova. Qual é o principal tumor pélvico feminino? Não erra, miomatose. Tão comum, tão frequente, que 20 a 30% das mulheres são portadoras de miomas. Ok? Muito bem. O que a gente tem que saber sobre os miomas, então, gente? Que o estímulo estrogênico, na verdade, a ação do estrogênio vai agir sobre essas células aqui do miométrio e vai fazer com que essas células comecem a sofrer mitose. Elas começam a crescer e formar esse nódulo miomatoso, que é, então, um tumor de comportamento benigno chamado leiomioma. Não esquece, presta bem atenção no que eu vou te dizer. O que estimula o crescimento do mioma é o estímulo do estrogênio. A ação estrogênica vai agir, então eles vão chegar ali naquelas células e vão fazer com que esse mioma cresça e sofra uma transformação neoplásica. Tanto que na infância não existe mioma. No menacme, a tendência é, com o estímulo do estrogênio, esses miomas crescerem. E depois, na pós-menopausa, a tendência é ocorrer uma regressão espontânea desses miomas. Na gestação, eles tendem a aumentar de tamanho, eles tendem a crescer, porque existe aquele estrogênio da placenta que faz com que esse mioma também cresça. Então, não esquece, o fermento para ele é sempre o estímulo do estrogênio. Bora lá, olha só. Falando então sobre os aspectos epidemiológicos, quais são as mulheres que têm mais predisposição a ter miomas? Definitivamente é a raça negra. Não esquece que isso vai cair na sua prova. As negras, elas costumam ter mais miomatose do que as mulheres brancas. É bem mais comum, bem mais prevalente na raça negra do que na raça branca. História familiar é um fator de risco também bem importante. Se ela tem, então, mãe, irmã ou tia que teve mioma uterino, ela tem uma chance maior de ter. E quando a menarca dessa paciente foi muito cedo e a menopausa foi muito tarde, ela também tem uma chance aumentada de ter mioma. Por quê? Porque ela ficou sob estímulo do estrogênio por muito tempo. Quanto mais tempo ela ficou exposta ao estrogênio, maior é a chance dela desenvolver a miomatose uterina. Que mais é fator de risco bem reconhecido e bem importante? A terapia hormonal. Paciente pós-menopausa que usa estrogênio terapia, ela está dando fermento ali para aquelas células do miométrio sofrerem uma transformação neoplásica e gerar um mioma uterino. Então, TH é fator de risco também. Mesmo que na pós-menopausa a ocorrência dos miomas ela não existe, né? Não tem mioma na pós-menopausa em paciente que não usa TH, porque não tem estrogênio. Agora, se ela usa TH, a gente sabe que ele vai ter um risco maior de crescer esses miomas e fazer com que essa paciente volte a ter sangramento, volte a ter sintomas. Olha aqui, gente, a obesidade também é um fator de risco reconhecido para ter mioma. Por que a obesidade é fator de risco? Porque lembra que a gordura, ela é capaz de fazer a conversão periférica e gerar a estrona, que é o estrogênio periférico. Esse estrogênio periférico, essa estrona, faz com que esses miomas cresçam e aumentem de tamanho. Então, obesidade é fator de risco. Em relação à idade e raça, o que os estudos mostraram? Que nas mulheres negras, a partir dos 35 anos, a miomatose ela é mais prevalente. E nas mulheres brancas, o risco maior de miomatose é a partir dos 40. Então, na raça negra é um pouquinho antes, a partir dos 35. E na raça branca, a partir dos 40. Que mais é fator de risco? Doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, é fator de risco para miomatose.
E olha que interessante, o fato dela nunca ter engravidado, a nuligestação, também é um fator de risco aí para a miomatose. E alguns estudos mostraram que o consumo de carne vermelha também aumenta o risco de miomatose. Isso já apareceu em questão de prova. O consumo de carne vermelha tem aumentado, as mulheres que consomem mais carne vermelha têm mais chance de miomatose uterina do que aquelas que não consomem. Então, tudo isso são fatores de risco importantes. Sobretudo, o mais importante de todos, que mais cai em prova, não esquece, é raça negra. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Bora lá, gente. Diagnóstico. O que a gente sabe? A gente sabe que 75% das mulheres que têm miomas são assintomáticas. A grande maioria não tem sintoma nenhum. Super prevalente, 20 a 30% da população feminina tem. Lógico, né, que a maioria vai ser assintomática. Imagina se todo mundo que tem mioma tivesse sintoma, a gente ia ter uma epidemia de histerectomia e de miomectomia aí nos hospitais. Mas, felizmente, a maioria das mulheres que têm miomas são assintomáticas. Então, gente, não esqueçam, se a prova mostrar para vocês assim, ó, uma paciente lá de 40 anos que fez um ultrassom transvaginal de rotina, que nunca tem indicação de fazer ultrassom de rotina, né? A gente só pede ultrassom se ela tem queixa de alguma coisa. Mas, enfim, o médico resolveu pedir um ultrassom transvaginal de rotina e apareceu um mioma de 3 centímetros no útero. Ela não tem queixa nenhuma, ela não sangra, ela não tem dor. O que você vai fazer? Nada! É claro que nada, cara. Na verdade, você não vai fazer nada. O tratamento é expectante. Ele é um tumor benigno do miométrio. Por que você vai tratar o exame? Não precisa. Não se trata exame, se trata a pessoa. Então, miomatose assintomática, a maioria das mulheres que têm miomatose, elas são assintomáticas. A conduta é não fazer nada. Do not do anything. Então, não precisa. Porque, na verdade, a gente não tem por que ficar realmente tratando o exame. Ok? Tranquilo? Bora lá. Mas aquelas pacientes que têm sintomas, aquelas pacientes, então, que têm sangramento. Bom, quais são aquelas que vão ter sangramento? Na verdade, a gente sabe que os miomas que sangram são aqueles que provocam um abaulamento na cavidade uterina. São os miomas submucosos. Lembra que o mioma submucoso, ele faz uma projeção na cavidade uterina e, por isso, aumenta a chance de sangramento. Assim como os miomas que são intramurais. Intramural significa dentro da parede. Os intramurais, então, são aqueles que estão aqui, ó, no meio da parede, são aqueles que vão provocar sangramento excessivo, tanto os submucosos quanto os intramurais. Não esquece, isso cai na prova de vocês. Mioma que sangra é o submucoso e o intramural. Já aquele mioma que faz uma projeção na serosa do útero, como vocês estão vendo aqui, ele não tem como progredir para dentro da cavidade uterina. Ele só faz uma impressão na serosa do útero. Esse mioma é chamado de mioma subseroso. Ele está fazendo, na verdade, uma protuberância lá na serosa do útero, mas não progride para a cavidade uterina. Então, se ele não está projetando para dentro da cavidade uterina, ele tem como sangrar? Lógico que não. O mioma subseroso não sangra. O mioma subseroso, o que ele pode provocar são sintomas compressivos, sintomas de dor. Então, geralmente as pacientes que têm grandes miomas subserosos, elas vão se queixar aí realmente de ter dor. A dor é um dos sintomas, então, que elas vão apresentar. Mas elas não apresentam sangramento, ok? Cara, grava isso para sua prova, porque isso vai aparecer. Mioma subseroso não sangrar. Qual é o mioma que sangra? O que sangra é o submucoso e o intramural. O mioma subseroso não sangra. Não erra isso. Eles adoram botar questãozinha assim do tipo, uma paciente de 48 anos que está tendo ciclos oligomenorreicos, daqui a pouco começou a ter menorragia. E aí foi feito um ultrassom transvaginal que mostra um mioma subseroso de 6 centímetros. Pergunta qual é a provável causa do sangramento. Cara, nessa idade, 48 anos, já está tendo ciclos oligomenorreicos, a provável causa da menorragia é sangramento disfuncional. É porque ela está entrando no climatério, está fazendo ciclos anovulatórios e por isso ela tem sangramento disfuncional. Não esquece, mioma subseroso não sangra. Eles vão colocar no enunciado para te confundir. Então, atenção, te liga. Bora lá! Muito bem. Que mais as pacientes que têm miomas elas podem apresentar? Elas podem apresentar dismenorreia, então menstruações dolorosas,
podem apresentar infertilidade, porque o mioma, ele às vezes, então, impede a ocorrência da fecundação, dependendo do tamanho dele e do número. Pode provocar aborto de repetição no momento em que o ovo fecundado vai tentar nidar ali no útero, ele acaba não conseguindo e por isso a paciente tem aborto de repetição. Lembrem que aborto de repetição é chamado de aborto habitual também. E quando existem miomas subserosos comprimindo vias urinárias, ela pode ter polaciúria ou então obstrução ureteral. Então ela pode ter sintomas urológicos associados e miccionais associados em função de grandes miomas subserosos que provocam esses sintomas de compressão. Gente, como é que se faz diagnóstico? Se faz através do ultrassom transvaginal. O ultrassom transvaginal vai nos dizer, então, aonde que esses miomas estão, qual é o tamanho desses miomas e quantos são. A ressonância pode ser útil, assim como a histeroscopia também pode ser útil, mas o exame mais barato, mais tranquilo, realmente para a gente solicitar, é o bom e velho ultrassom transvaginal. Deixa eu mostrar para vocês, para ficar mais didático isso aqui que eu estou falando. Olha só, aqui vocês observam uma cavidade uterina da paciente. Aqui, ó, dá para ver, ó, que nós estamos dentro da cavidade do útero. Aqui a gente vê todo o entorno desse útero. E olha só, deixa eu mostrar aqui com a seta para vocês. Estão vendo aqui, ó, que a gente tem uma grande projeção polipoide, que é, na verdade, um nódulo miomatoso totalmente intracavitário. Gente, isso é um grande mioma submucoso. Com certeza essa paciente está sangrando para dedéu, porque ela tem realmente um grande mioma submucoso. Eu consigo olhar no ultrassom, dizer quantos são e dizer qual é o tamanho desse mioma. E o principal, dizer se ele é submucoso, se ele é intramural ou se ele é subseroso. Tudo isso a gente consegue ver e inferir com a ultrassonografia. Em relação, então, ao tratamento, se essa paciente não tem nenhum tipo de sintoma, ou seja, ela descobriu que tem aquele achado, tem aquele mioma, mas ela não tem nenhum sangramento, gente, mesmo que seja um grande mioma, não precisa fazer nada. Lembrem disso, não se trata exame em medicina, a gente trata a pessoa. Então, se ela não tem nenhum tipo de sintoma, a conduta é absolutamente expectante. Se a paciente tem sangramento ou algum sintoma compressivo de um mioma subseroso e ela tem desejo de gestar, o que a gente faz? Olha só, se faz a miomectomia, a gente retira o mioma só. Se esse mioma for um mioma que for submucoso, a gente tira por histeroscopia cirúrgica, se faz a remoção desse mioma por histeroscopia cirúrgica. Deixa eu mostrar uma figura aqui só para vocês entenderem o que é a histeroscopia cirúrgica. Olha só. Aqui a gente vê, ó, a alça de ressectoscópio retirando um mioma submucoso. Bom, agora, se a gente tem um mioma que é intramural, a gente não tem como tirar por histeroscopia. Miomas intramurais, a gente tem que tirar por laparoscopia ou por laparotomia. Só dá para tirar por histeroscopia mioma submucoso, que a gente consegue acessar por dentro da cavidade. Agora, se o mioma ele é intramural ou se ele é subseroso, tem que ser por laparoscopia ou laparotomia. Então, lembrar que o subseroso, ele também tem que ser por laparoscopia ou laparotomia a sua retirada. Ok? Deixa eu mostrar para vocês umas figuras de miomectomia que eu sempre digo que imagem vale muito mais do que 1000 palavras. Então, se o mioma é submucoso, tira por histeroscopia. Se ele é intramural, como esse que vocês estão vendo aqui, a gente tira então por laparoscopia ou laparotomia. Aqui foi feita uma laparotomia, se abriu então a serosa do útero, se abriu o miométrio e se encontrou o nódulo. E aí então eles estão enucleando, retirando o mioma. Deixa eu mostrar eles retirando o mioma para vocês. Olha só, está saindo aqui o mioma que estava preso lá no meio do miométrio. Olha que gigante esse mioma dessa paciente. Imagina o quanto ela não devia sangrar. E aí depois a gente vê a foto da peça cirúrgica, aqui como vocês conseguem ver esse nódulo de aspecto perolado, que é bem característico de um mioma uterino. Bom, mas se a paciente não tem desejo de gestar, ou seja, se ela não quer engravidar, ou ela já tem prole completa, por exemplo, 44, 45, 48 anos, prole completa, útero todo miomatoso, sangrando, sangrando, sangrando. O que tem que fazer? Bom, nesse caso, a gente pode indicar a histerectomia. Então, a histerectomia, ela ainda é uma das grandes indicações
aí para miomas, para pacientes que têm miomas, e de todas as esterectomias que são feitas no Brasil e no mundo, a principal indicação ainda é a miomatose uterina. Paciente com prole completa, então, levamos para o centro cirúrgico e realizamos, então, aí a histerectomia. Olha só, aqui vocês veem um útero totalmente miomatoso, ele tem mioma subseroso, intramural, submucoso, e essa paciente sangrava muito. É um caso nosso, esse caso aqui. Ela sangrava muito o útero e até o apêndice tifoide dessa paciente. Então, foi feita a histerectomia, paciente com prole completa, foi feita a histerectomia e o caso foi resolvido. Ok? Muito bem. Olha só essa aqui, gente. Dá para ver que tem um grande mioma subseroso, ó, bem aqui na parte superior do útero, no fundo uterino, parece um cérebro. Olha só, a gente consegue ver que ele é todo lobulado, parece um cérebro. Essa paciente também tinha a prole completa, tinha sintomas compressivos por esse mioma subseroso. Foi feita a histerectomia, então. Gente, então o grande objetivo, como eu disse para vocês, esse assunto é light, é um assunto tranquilo, o grande objetivo era a gente revisar os tópicos mais importantes sobre mioma uterino e mostrar para vocês também como que se trata, porque é isso que vocês vão ser perguntados na prova. Excelente estudo para todos.